colocar aqui também, mas é um texto muito conhecido nosso, que eu quero falar rapidamente alguma coisa com os irmãos. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 1:1, ele nos chama a atenção com relação a uma palavrinha tão importante chamada tempo. E nós, como cristãos que amamos a Deus, que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, nós entendemos que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós entendemos que Deus, quando eu me coloco na presença dEle, quando eu permito Ele ser Senhor da minha vida, Ele tem tudo determinado naquilo que vai acontecer na minha vida. Só eu posso frustrar os planos de Deus na minha vida. Ninguém consegue frustrar no seu... Pastor, o adversário, o diabo, ninguém consegue, meu irmão. Ninguém consegue. Deus tem seu plano perfeito, seu tempo perfeito. E eu, como servo dEle, como filho dEle, eu entendo que Deus tem um tempo certo para tudo na minha vida. Determinado. Eu só preciso estar na presença dEle, pastor André. Eu só preciso andar na presença dEle. O que eu não posso, meus irmãos, é agir fora desse tempo. É tomar decisões impulsionado pelo meu desejo, pela minha vontade, pelo meu querer. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos planos bons, nós temos ideias boas, nós pensamos coisas boas, nós até oramos a Deus, o que eu estou pensando, o que eu estou planejando aqui é perfeito. Meu irmão, olha só como é interessante. Nós estamos planejando uma reforminha lá em casa. Aí eu falei com a minha esposa de manhã: ô Fabiana, eu estive pensando isso. Ela assim: mas tu não me mostrou para mim ainda. Na tua cabeça está bom, mas eu não vi. Escute, se eu não consigo, meu irmão, se eu não consigo entender o que minha esposa pensa também, como é que eu vou entender Deus se eu não me colocar na presença dEle de verdade? Se eu não deixar o meu coração totalmente na presença dEle para que Ele possa fazer segundo o seu querer. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meu irmão, nós vamos, quando Deus fala com Abraão, que ia dar um filho para Abraão, e Deus disse: a seu tempo terás um filho. Ou seja, Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou dar um filho para você, mas é no tempo meu, no tempo certo, na hora certa. O que Abraão fez? Influenciado pela esposa, se apressou, criou um problema, meu irmão, que até hoje é problema com os árabes, que são descendentes de Ismael. Tudo por não esperar no tempo de Deus. Quando Deus, o nascimento de Moisés, e o rei manda matar as crianças, como os irmãos sabem a história, e o Moisés é salvo de uma maneira muito milagrosa, tudo por Deus. Mas e a Bíblia diz que Moisés ficou 40 anos no Egito. Dá aquele problema, ele sai, ele fica 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E depois, Jonathan, ele fica 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto também. Ou seja, Deus, meus irmãos, tem um tempo para tudo na nossa vida. Eu preciso entender isso. A pior coisa que existe para mim e para você é quando eu quero, meu irmão, fazer do meu jeito. E olha, meus irmãos, vamos ser sinceros. Pare, se você pensar 2 minutinhos só. Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo por sair da vontade de Deus? Da direção de Deus, da orientação de Deus. Quantas famílias sofrendo porque o pai tomou decisões fora da direção de Deus, fora do tempo de Deus. Quantas pessoas passando por inúmeras dificuldades, meu irmão, porque quiseram fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua vontade. Mas a Bíblia, meus irmãos, vai dizer assim, ó, que a vontade do Senhor, a vontade de Deus, ela é, vamos ver se você sabe, ela é boa, perfeita e agradável. Como é bom ficar na presença dEle, né?
Como é bom, meus irmãos, você esperar em Deus. E olha, meu irmão, que nós estamos vendo uma geração, um tempo tão difícil, que ninguém mais quer esperar nada. Como é difícil esperar. Não é você, nós, todos nós estamos apressados, nós estamos agoniados, todos nós estamos meio desesperados, nós queremos tudo meio rápido, meio ligeiro, tudo em cima da hora. Não, meu irmão, com Deus não funciona assim. Com Deus funciona diferente. A vontade dEle é boa, é a melhor que existe, mas você precisa esperar no tempo dEle, para que as coisas aconteçam. Tempo dEle. Eu fico imaginando certas coisas que a Bíblia nos relata, meus irmãos, nos mostra. A gente começa a ler alguns textos. Poxa, Deus podia fazer diferente. Deus podia fazer. A gente começa a imaginar umas coisas. Mas no mesmo momento que você imagina assim, não, mas Deus é melhor que eu. Deus sabe mais que eu. Deus é mais perfeito que eu. Deus conhece mais do que eu. Quer ver como nós somos tão inferiores a Deus? Quer ver como nós somos tão limitados, meu irmão? Quem sabe daqui tem total certeza que vai chegar em casa hoje? Quantos querem chegar em casa? Todos querem. Agora, certeza, nenhum de nós tem. Todos nós estamos planejando, se organizando. Daqui a pouco está chegando o fim de ano, você vai fazer tua viagem, pegar tuas férias. Todos nós planejamos, e planejar é bom, mas nós nunca sabemos como cristãos se vamos chegar a executar o que planejamos. Porque nós estamos vivendo no tempo de Deus. Nós vivemos na vontade de Deus, nós vivemos na direção de Deus, nós vivemos na orientação do Senhor. Aleluia. Quantos querem a vontade de Deus sobre sua vida aqui? Amém. Aceite a vontade de Deus, meu irmão. Tome isso na tua vida, abrace isso, diga a Deus, eu quero a tua direção para a minha vida, eu quero a tua vontade para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Como é bom isso. Quer ver quando Jesus vai nascer? Essa história de Jesus, ela é fascinante, meu irmão. Porque quando Jesus vai nascer, e os magos lá ficam sabendo, e vem o rei Herodes, com aquela ideia maligna, e Deus aparece a José em sonhos, diz, olha, desce para o Egito. Foge para o Egito, porque vão tentar matar o menino. Ele dizia assim, desce e fica lá por um tempo, até que eu te diga. Ou seja, Deus estava dizendo, José, desça e não tenha pressa de voltar. Quando for para voltar, eu vou te avisar. Fica lá. E José fica, não é um dia, 2 dias, ele fica anos no Egito. Só retorna quando Deus diz, José, pode retornar. Porque quem queria a tua morte já está morto. Então você retorna com a tua família, e ele vem morar em Nazaré. Tudo no tempo de Deus, na vontade de Deus. É que nós somos apressados, meu irmão. Quer ver quando tem uma notícia boa para nós? Algo que é bom para nós, meu irmão. Nós entramos em pânico. Nós ficamos meio malucos, nós queremos fazer, quer ver quando você começa a reformar uma casa, não sei se alguém já passou por uma reforma de casa, né? Você começa a reforma com 10 e acaba com 100, e a tua esposa tem ouvido, e aquela reforma não acaba nunca, e você quer acabar aquilo, porque o dinheiro já acabou faz tempo, e você está agoniado, já está pegando lá do cheque especial, já fez empréstimo, e aquilo não acaba nunca, você quer terminar. Não é que você quer terminar porque você não quer mais ver pedreiro, não, é porque você quer ver aquilo que você planejou pronto. É o teu desejo, pronto. Só que para isso exige tempo. Mas nós temos pressa. Mas a melhor coisa que existe para nós, meu irmão, a melhor coisa que existe para nós, é esperar no tempo de Deus. É esperar na direção do Senhor. Quando nós olhamos para as batalhas que Deus deu a Davi e tantos homens da Bíblia, nós vemos eles consultando ao Senhor. Quando você pega, eu acho que foi lá que rodeou as muralhas, foi Josué, as muralhas de Jericó. Meu irmão, tu fica pensando assim,
as muralhas iam cair. Eu disse assim, para que dar 7 voltas? Porque não derrubou na primeira. Se fosse nós ia derrubar na primeira. Não, vamos derrubar já, que é para cair logo. Deus disse, não, ei, é 7 dias. Fique rodeando, meu irmão, isso é teste de paciência para qualquer um. Mas como é bom quando você obedece à vontade de Deus. Quando eles fizeram o que Deus mandou, Jonathan, as muralhas caíram. Quando Naamã foi mergulhar 7 vezes, a cura só veio na 7ª. É que nós queremos as coisas muito rápido. Mas escute, meu irmão, e se tem alguém, meu irmão, agoniado, é esse cara que está falando para vocês. Eu sou extremamente agoniado, a minha esposa é testemunha disso. Mas a gente precisa aprender. Agora, uma coisa, meu irmão, ela vai confirmar. Quando se refere às coisas com Deus, eu sou paciencioso. Eu não tenho pressa em tomar decisões que envolvam a minha vida espiritual, que envolvam a minha família e que envolvam o reino de Deus. Eu espero Deus se manifestar e falar até eu ter total certeza que é Deus que está falando, meu irmão. Porque eu já vi muita família sofrendo por cabeçada do pai, da mãe, decisões erradas, precipitadas. Então espere, meu irmão, deixa o tempo passar. Aleluia. Não pense que você vai perder a bênção por isso. Pastor, se eu não negociar amanhã eu perco. Não perde nada, meu, está ganhando. Pastor, se eu não fazer isso amanhã não vai dar mais. Não, acabou tudo, não acaba não. Calma. Quanta coisa você estava com pressa para fazer, né? E agora está de perna para cima 1 mês já. Deus vai ignorar tudo o que Ele queria fazer? Não. Está tudo no controle de Deus. Está tudo no tempo de Deus. Uma vez eu andava acelerado, meu irmão. Pense um homem acelerado, trabalhando em 2 serviços, correria. Eu trabalhava em 2 serviços, pastoreava a igreja, trabalhava à noite. Meu irmão, o Sandro Verne, me acompanhou nessa época. Parecia que, meu irmão, a semana tinha que ter 10 dias, era aquela loucura toda. E um dia o meu sogro estava lá em casa, e ele disse assim, meu filho, vai devagar. Escute, ele assim, vai devagar, porque a igreja, você passa, a igreja fica. O teu tempo vai passar, as coisas vão ficar por aí. Vai devagar. E eu aqui, ó. Nada de devagar, meu irmão, na correria, 30 e poucos anos, na flor da idade, cheio de saúde. Nunca tinha tido uma dor de cabeça na minha vida. A não ser, só dor de dente, lá no interior. Um dia eu estou no meu trabalho, bem feliz, tranquilo. Sábado de manhã, Renato, um dia lindo. Tomando um chimarrão com meu amigo às 9 da manhã. De repente eu senti uma fisgadinha na cabeça e uma na panturrilha. Do nada. Isso 9 horas, 10 horas, minha cabeça parecia que ia explodir. Lá fui eu na farmácia. No outro dia de manhã eu estava no regional. E aquela semana toda, na quinta-feira internei. 9 dias internado. Aí tudo aquilo que eu queria fazer, parou tudo. E lá dentro do hospital eu aprendi uma lição com Deus. Lá dentro. Lá Deus me orientou, lá Deus falou comigo. Lá eu vi que as coisas não eram como eu imaginava, não era como eu pensava. E eu queria saber o que tinha, meu irmão, e fazia exame hoje, exame amanhã, e nada acontecia. Chegou um dia lá, olha, meu irmão, eu trouxe para cá os exames, era tanto exame que eu sei, e nenhum exame dava nada, minha saúde era perfeita, tudo certinho. Mas o corpo sofrendo. Aleluia. Até que um dia, meu irmão, eu estava tão ruim, tão abatido, e me bateu uma tristeza tão grande, uma angústia tão grande. Eu queria ver minha filha, eu queria ver minha esposa. Minha filha tinha um aninho e meio. Eu queria ver ela, eu queria voltar para casa. Eu fiquei angustiado de um jeito tamanho, orando ao Senhor. Senti, parecia que ia morrer, aquela coisa ruim que eu nunca tinha sentido. De repente eu olho na porta, não dormia a noite toda. No outro dia, quando eram umas 3 da tarde, eu olho na porta do quarto. De repente eu olho para a porta do quarto assim, chegou o pastor Ivo Giovanello, um baixinho que passou por São José.
e o pastor Ferreira entraram na porta do quarto que eu estava, e o pastor Ivo, quem conheceu ele, sabe que ele estava sempre rindo, sempre sorrindo. E quando ele apareceu na porta, eu estava tão desesperado, que eu disse assim: pastor Ivo, que bom que você veio. Ele assim: rapaz, eu só vim orar para você ir para casa. Eu disse: opa, tomei posse, para mim para casa, eu vou para casa. Quinta-feira, do outro dia, sexta-feira, eu estava em casa com a minha família. Até hoje eu não sei o que me deu, mas uma lição eu aprendi. Não adianta querer abraçar o mundo, meu irmão. Faça as coisas conforme Deus tem planejado para a sua vida. Que no tempo de Deus as coisas acontecem e você vai glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. A pior coisa que existe para nós cristãos, meu irmão, é atropelarmos o tempo. O mundo, meu irmão, eu não julgo, porque o mundo não conhece a Deus, não está nem aí com Deus. Eles brigam pelo poder, eles brigam por tudo, eles se matam entre eles. Meu irmão, eles são dissimulados ao máximo, como foi homens da Bíblia também, como Herodes, que mandou matar seus filhos de medo que tomasse o poder dele. Agora, nós dentro da igreja é diferente. Aqui dentro, meus irmãos, nós estamos aqui, um corpo físico, mas que dentro de mim precisa reinar o Deus eterno e poderoso. Dentro de você precisa reinar alguém que é maior do que você. Dentro de você precisa ser Senhor, alguém que conhece a tua vida melhor do que ninguém. Dentro de nós precisa habitar aquele que tem o melhor para a nossa vida. Por isso a importância de nós guardarmos isso, cuidarmos com o tempo certo, na hora certa, no momento certo, tudo no tempo de Deus, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, para que não tenhamos tristeza na nossa vida, decepções. Meu irmão, quantos que fracassaram, saíram da igreja, estão até hoje fora da igreja, porque uma decepção que eles mesmos causaram, agiram fora do tempo, não discernindo a vontade de Deus para a vida deles. E hoje estão lá, culpando o pastor, culpando fulano, culpando ciclano, quando na verdade o culpado é eles. Abrace a vontade de Deus para a tua vida, o tempo de Deus, e você vai ver como é bom, meus irmãos, viver essa plenitude da vontade de Deus. Aleluia, aleluia, andar, meu irmão, é uma coisa interessante, é para nós avaliarmos, irmãos. Quando Jonas recebe uma mensagem de Deus, para ir pregar em Nínive, e o Jonas tinha suas razões para não ir pregar em Nínive, né, pastor Sandro? Tinha suas razões, por tudo que ele sofreu, a família sofreu, enfim. Mas quando a mensagem foi de Deus, meu irmão, para o Jonas, ele tinha que ir. Jonas pega um caminho oposto, contrário, foge da direção de Deus, foge do tempo de Deus, da vontade do Senhor. Meu irmão, ele sofre as maiores angústias da vida dele, mas a Bíblia diz que no momento mais difícil da vida dele, ele clama ao Senhor por misericórdia. O Senhor usa de misericórdia com Jonas, ele volta e cumpre a sua missão que Deus tinha lhe dado. Mas Jonas ainda se arrependeu e teve oportunidade. Jonas ainda teve essa bênção sobre a vida dele, de se arrepender e voltar e cumprir o tempo de Deus na sua vida. Porque nem todos têm essa oportunidade de reparar um grande erro que cometeu, uma falha que cometeu. Então, meu irmão, a melhor coisa que existe é isso. Não tente ignorar o tempo de Deus, meu. Não tente criar caminhos opostos, não tente criar brecha para as coisas. Não, meu irmão, escute, não faça isso. Não, eu vou falar o jeitinho brasileiro, eu vou dar um jeitinho aqui, não, escute, não funciona. Pastor, mas o fulano deu certo. Meu irmão, deu certo até onde? O meu colega deu certo. Quem é teu colega? Vocês adolescentes, essa palavra é muito para vocês mesmo. Se tem alguém que vai ter que saber o tempo certo da vida de vocês, é vocês, estão na flor da idade, 14, 12, 13, 14, daqui a pouco está as preocupações, o que vão ser na vida, como vai ser,
aquelas indecisões todas, vocês vão precisar de todo o tempo de Deus, da orientação do Senhor, do cuidado do Senhor, para que vocês tomem um caminho certo e glorifiquem o nome de Jesus. Vocês têm sonho? Tenho, sonhem bastante, mas não atropele o tempo. Permita a Deus fazer isso na vida de vocês. Deixe o Senhor agir. Glória a Deus. Deixe o Senhor fazer. Eu, nesses 20 anos, meu irmão, que eu pastoreei a igreja, teve muitos problemas que eu não precisei agir para resolver. Mas olha, é muitos. Porque quando chegava um problema, você fica meio em dúvida, incerteza, como tu vai resolver, como é que você vai fazer, e você vai orar. E nesse orar, nesse tempo que você busca em Deus, nesse tempo que você ganha com Deus, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. Eis, quando eu quero agir com as minhas mãos, quando eu quero agir com o meu entendimento, quando eu quero agir com a minha sabedoria, não, porque eu estudei, porque eu tenho conhecimento, nessa minha área eu domino, nessa minha área eu manjo, escute, cuidado. A melhor coisa ainda é depender de Deus. A melhor coisa ainda é depender do Senhor. A melhor coisa ainda é esperar em Deus, para que você tome decisões sábias e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Então faça isso, meus irmãos. Se você pegar lá no livro de Juízes, depois pode ler em casa. Israel, meus irmãos, errou várias vezes no livro de Juízes. Se não me engano foi 5 ou 6 vezes que Israel falha. Todas as vezes Deus puniu Israel com um tempo, 3 anos, 5 anos, 7 anos, por conta de decisões erradas. Veio um tempo de sofrimento depois, para recuperar tudo isso. Então tenha calma, tenha paciência. Na tua oração diga: Deus, não deixe que eu saia do tempo certo do Senhor na minha vida. Deixe Deus agir, meu irmão. É a melhor coisa que existe, quando você permite Deus fazer isso, quando você permite Deus trabalhar, quando você permite Deus fazer. Israel pagou o preço por muitas vezes, sofreu por muitas vezes, por não querer esperar, por não entender, meu irmão, o tempo de Deus na vida deles, por não suportar o tempo de Deus. Quando eles ficaram cativos com aquele tempo todo lá, 400 anos, muitos profetas foram lá e disseram que não, o tempo era curto, vai voltar. Aí tem um profeta que diz: não, vão lá, vocês vão lá, vocês construam, vocês plantem, vocês produzam, porque tem um tempo que vocês vão ficar aqui. Cuidado com quem quer a vida muito fácil, meu irmão, achando que é tudo muito tranquilo. Não, Deus tem um tempo para todo o propósito dele na sua vida, meu irmão. Deus tem um tempo precioso para você, aleluia. Pode ser longo para você, mas para Deus é o tempo certo para te abençoar e te dar um futuro glorioso, aleluia. Às vezes nós somos muito agoniados e queremos fazer do nosso jeito, e queremos agir do nosso jeito, e botamos pressão. Não, meu irmão, em nome de Jesus, vai devagar, tome cuidado, vai devagar. Às vezes estão passando por uma prova, alguma coisa, queremos sair logo dali. Ei, cuidado, vai devagar, deixa o tempo de Deus se cumprir na tua vida certinho, porque quando passar esse tempo, meu irmão, você vai colher os frutos das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mais ou menos eu estou com 50, na época eu tinha em torno de 11 anos mais ou menos, Kiko, 11 anos. Meu pai plantou um pé de jabuticaba atrás da nossa casa, lá em Erval Velho. Não sei se alguém conhece a cidade de Erval Velho, é a mais linda do estado, meu irmão. Para mim né? Não sei. É uma cidade toda asfaltada, só tem uma rua. Fácil. Bem-vindo e boa viagem. Pensa um prefeito que sofre, uma rua para asfaltar. Mas meu pai plantou uma jabuticaba, Renato, atrás da casa. E quando você pega a jabuticaba aí, você compra em floricultura aí, ela com um ano já tem uma frutinha.
E aquela jabuticaba ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10. Meu irmão, eu estava com 20 anos e a jabuticaba não produzia. Aí eu nunca esqueço que minha mãe chegou para o pai e disse assim, ó, por que você não corta fora? Olha quanto tempo ela está aí só atrapalhando, só caindo folha, dando trabalho para mim varrer o pátio da casa. Por que não corta fora e não planta outra coisa? O pai, sabe qual foi a resposta do meu pai? Ele disse, vamos esperar mais 1 ano. E a mãe assim, se fosse mim eu cortava. E o pai, não, vamos esperar mais um pouco, vamos deixar. No ano seguinte, meu irmão, sabe que a jabuticaba produz até 2 vezes por ano, né? Meu irmão, era tanto fruto, mas tanto fruto, que olha, você tinha dificuldade para achar um lugar para se agarrar nos galhos dela para subir. Ficou preto aquele pé de tanto fruto. Porque meu pai teve paciência para esperar o tempo. E até hoje, agora, o ano passado eu fui lá, eu tinha 10, eu estou com 50, então 40 anos. Eu fui lá no passado, Renato, pense a quantidade de jabuticaba que dá todo ano. Está colhendo os frutos, porque esperou o tempo. Poderia ter cortado com 10. E nunca ter comido um fruto dela, por ter paciência, há 40 anos está comendo os frutos que esperou o tempo certo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o tempo de Deus. Cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado. Não queira apressar. E tem outra coisa, não é só apressar. Também não demorar tanto para fugir do tempo de Deus. Para não atrasar o plano de Deus na sua vida também. Vou esperar mais um pouco. Às vezes já deu tempo que eu esperar mais. Não, ei, meu irmão. Mas você deve estar se perguntando isso, pastor, como é que eu sei o tempo de Deus para a minha vida, certo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quando é de Deus, a hora de sair, a hora de chegar? Aleluia! Quando o povo de Israel estava no Egito, era fácil, não tinha erro. No deserto, perdão. Quando perguntaram assim, o Senhor, como é que nós sabemos quando é para sair, para ficar? Deus disse, olha, siga uma nuvem. Quando a nuvem se mover, vocês andem. Quando a nuvem parar, vocês parem. Ou seja, não tinha erro. Só errava quem queria. Mas hoje nós não temos mais uma nuvem. Mas nós temos a palavra. Que nos orienta em tudo, meu irmão. E aí misturando a palavra, meu irmão, com uma vida de oração, você vai saber o tempo certo para tudo na sua vida. Não tem erro. Não tem erro, meu irmão. Não tem erro. Ontem eu escutei o testemunho de um jovem lá na igreja de Lisboa, culto de jovem e adolescente. Eu estava preparando a mensagem e o jovem contou, eu anotei aqui para trazer para vocês. Todos nós conhecemos o Tiago, o líder geral de jovens nosso, um menino de Deus, um moço de Deus. E ele estava orando, ele tinha um plano lá para o DOE que eles fizeram em Arroio 30, tinham se programado tudo para o sábado à noite. E aí ele disse, poxa, domingo de manhã, não tem uma coisa que me agradou, eu queria assim, alguma coisa para domingo de manhã, alguma coisa que chamasse atenção, que fosse bom. E ele foi orar. Convidou a esposa dele, a Cláudia, e foram orar ao Senhor. E ele estava lá orando, ele disse que no meio da oração dele, ele lembrou, algo veio à memória dele, por que não fazer culto doméstico domingo de manhã? Nos lares. Nós evangelizar no sábado e perguntar quem é que quer um culto na sua casa domingo de manhã. Parece uma coisa meio doida, né? Você chegar numa cidade muito tradicionalista, eu conheço Arroio 30, são muito católicos, tem uma igreja nossa lá, mas chegar um grupo de jovens lá do nada, 90 jovens, que ninguém conhece, ninguém nunca viu na vida. Eu chego lá no sábado, na casa do André, que não é crente, é italiano, tomando chimarrão, eu bato lá, falo de Jesus, digo, André, posso fazer um culto na sua casa amanhã? Tem tudo para dar errado ao olhar humano, não tem? Só que sabe quantas pessoas abriram as portas para eles fazerem os cultos? 21 casas. Mas sabe onde que isso foi revelado para o Tiago?
na oração. É lá que nós buscamos a perfeita vontade e o tempo de Deus para a nossa vida. E é isso que Deus deseja para você. Deus não quer te ver perdido como um cego, alguém sem destino e sem direção. Não, se você ler a Bíblia e se você buscar a Deus, meu irmão, você vai ter o guia mais perfeito que existe para a sua vida, que é o Senhor, que é Deus. Quantos aqui creem que tem o Espírito Santo na sua vida? Quantos creem? Meu irmão, nem preciso falar mais nada. O Espírito Santo leva alguém para o mau caminho? O Espírito Santo leva alguém a tomar decisão errada? O Espírito Santo leva alguém a fazer coisa errada? Ele leva alguém a sair do tempo de Deus? Não. Então é nós que não deixamos o Espírito Santo ser Senhor na nossa vida muitas vezes. Então, se você permitir e conversar com Ele e dizer: Espírito Santo, eu quero ter total direção sua na minha vida. Eu quero saber o tempo das coisas na minha vida. Eu quero ter a direção do Senhor na minha vida. Eu quero saber o tempo de sair. Eu quero saber o tempo de voltar. Eu quero saber o tempo de plantar. Eu quero saber o tempo de colher. Eu quero saber tudo que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero ter uma casa abençoada. Meu irmão, Ele vai tomar você pela mão. Pela mão. Pela mão. Sabe como é que eu vejo o Espírito Santo, meu irmão? Como é o nome desse menino aqui? Abner. Vem cá, Abner. Pode vir aqui um pouquinho? Vem aqui. Meu irmão, eu e o Abner. Podia ser ele ou podia ser eu, mas eu sou o Espírito Santo, que estou na vida do Abner. Que estou. E o Abner está aqui, ó, em oração, orando, e dizendo: Deus, qual corredor desses eu tomo? Que é o caminho que eu devo tomar. Tem 3 propostas para a minha vida, Deus. Aquela, essa e essa. Qual delas eu tomo? E ele vai para a oração. E ele ora, ele busca a Deus. De repente ele se levanta a oração com o destino certo já. Convicto. É aqui para o meio que eu vou. É aqui, ó. Obrigado. Foi vontade própria ou foi orientação de Deus? É lá que você vai saber o tempo certo de Deus para a sua vida. É lá. Para o Senhor tomar a decisão foi muita oração. Foi muito tempo orando, muito tempo pensando. Muito tempo. E olha, o pastor Sandro, que se fosse minha filha que estivesse lá, meu Jesus amado e misericórdia da nossa alma. Mas a melhor coisa é o tempo dele. Fique em pé comigo nessa noite, eu quero orar. Posso orar, pastor André? A vontade do Senhor, ela é boa. Vamos dizer tudo junto? É boa. Mais uma vez, bem forte. É boa. É a vontade dele para a sua vida. É o tempo dele. Sempre que você estiver no tempo de Deus, você vai estar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Sempre que você estiver na direção de Deus, você vai estar louvando o nome do Senhor pelas bênçãos recebidas. A tua casa vai ter um destino, vai ter uma orientação. Sempre que você estiver na vontade de Deus. Coloque a mão no teu coração, quero orar por você, com você nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Nós te glorificamos, Espírito Santo, porque Tu és Senhor da nossa vida. Nós te exaltamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, o único Deus. Pai eterno, durante a nossa caminhada, quantas pessoas nós vimos, Pai, sofrendo por falta de direção Sua. Quantas famílias sofrendo, quantas igrejas sofrendo, quantos reinos sofrendo. Quantos países sofrendo. Mas como é bom, Senhor, nós como filhos Teu entender que no Senhor nós vamos buscar a orientação e o tempo certo para tudo na nossa vida. Pai eterno, talvez eu estou pregando essa noite para pessoas que estão com indecisões, Senhor, que não sabem o rumo que vão tomar, que não sabem como vão fazer amanhã, que não sabem se
vem de ti ou não essa proposta que fizeram. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toma a direção de tudo. Não deixa teu filho errar, não deixa tua filha errar, mas que o Senhor seja Senhor, como foi na vida de Moisés, Pai. Aleluia. Como foi na vida dos discípulos, como foi na vida dos profetas, como foi com Isaías, como foi com Jeremias, como foi na vida de homens que nós conhecemos, de mulheres que nós conhecemos, como está sendo na vida de tantas pessoas, Pai. Seja na vida de cada um que aqui nessa noite está, que nós possamos permitir, Senhor, que o Teu amado Espírito Santo tenha total liberdade para conduzir a nossa vida, Senhor, para guiar os nossos passos, para nos dar a orientação e a direção certa, e nós prosseguimos, Pai, Te louvando e Te glorificando, sabendo que Tu és o nosso Deus e tem o melhor para nós. Por isso, Pai, Te agradecemos nessa noite, e Te pedimos, Pai, não falte a Tua orientação sobre nós, não falte a Tua direção sobre nós, Pai. Pai, que nós possamos rasgar o nosso coração todos os dias para Ti, Deus. Aleluia. E que o Teu tempo se cumpra na nossa vida, de uma maneira, Pai, que tão somente o Senhor seja glorificado. Que as famílias, Pai, não sofram por falta de direção. Aleluia. Que a empresa do Teu Filho não sofra por falta de direção. Que as igrejas, que os departamentos, que os governos, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dá direção em tudo, Senhor. Ajuda-nos a estar dentro do Teu tempo, Pai, para assim podermos Te glorificar em tudo e Te agradecer. Pai, nós abençoamos o Teu povo nessa noite, aleluia, com as mais ricas bênçãos dos céus sobre eles, para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus. Todos que creem, digam amém em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estás aqui,